Boa noite, amados. A paz do Senhor a todos. Amém? Amém. Igreja, vamos abrir nossas escrituras no livro de Salmos 51. Amém? Todos encontraram aí? Glória a Deus. O reino de Deus, igreja, ele tomada força da igreja. Nada fora as escrituras é parâmetro para a nossa santificação. Nada. É só no Senhor. Nós vamos ler o Salmo 51. Para quem não sabe ainda, esse salmo Davi escreveu, recebeu, inspirado pelo Espírito Santo, em um momento muito difícil da vida dele. Quando ele cometeu adultério com a Betseba, né? Então, nós sabemos. Então é algo para que nós estejamos refletindo. E nós não podemos deixar de refletir sobre o nosso relacionamento com Deus. Isso é muito importante. Nós não viemos na igreja, nem estamos inseridos nessa grande família só para permanecer no Filho. Cada um de nós temos as nossas obrigações, os nossos deveres, com certeza com nossas limitações também, né? Mas nós buscamos a cada dia buscar no Senhor aquilo que ainda falta em nós, para o nosso crescimento. Amém? Como família, como servo, como filho. E aqui a palavra de Deus diz que Davi, falando aqui essa canção, essa busca do Senhor, ele diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que será tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que comprazes, na verdade, no meu íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopor e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo de alegria, para que exultem os ossos que esmagastes. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem retire o teu
Espírito Santo. Só até aí, tá, igreja? Em nome de Jesus. Obrigado, meu Deus. Obrigado por tudo que o Senhor tem trazido até nós, que nós temos ouvido, temos refletido, para que a Tua palavra gere em nós, Pai, caminhos novos. Cria em nós caminhos, Senhor, anda sobre eles, meu Deus, meu Pai, para que eu me alegre juntamente com meus irmãos, essa maravilhosa presença que o Senhor tem derramado a cada culto nesse lugar, em nome de Jesus. Muito obrigado, meu Deus, por essa noite. Muito obrigado pelas famílias que estão, pelas famílias que deixaram seus lares, que podiam muito bem estarem lá, Senhor, sentado, assistindo alguma coisa na TV, mas que vieram até essa casa para receber a Tua palavra. Por isso, meu Deus e meu Pai, visita cada coração nessa noite, Pai, e não deixe que nenhum dos meus irmãos, dos Teus filhos, saiam daqui dessa noite, Pai, da mesma forma que entraram, mas saiam daqui modificados pelo poder que há na Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, igreja? Como nós acabamos de ler esses salmos, nós sabemos que todos nós temos pontos fracos. Todos nós. E que esses pontos fracos não significa que nós estamos perdidos, mas ele significa que nós estamos em crescimento. Nós estamos em busca. Esses pontos fracos que nós encontramos no nosso caminhar, nós estamos deixando espaço de crescimento para que o Espírito Santo venha moldar a cada dia aquilo que é preciso ser moldado em nós. O aperfeiçoamento e o preparo que o cristão tem durante toda a sua vida, igreja, nós entendemos que isso é para que nós sejamos cidadãos dos céus, em busca de uma santificação. Sem santificação, nós não agradamos a Deus. Sem santificação, nós não chegamos a lugar nenhum. Nessa busca que nós podemos dizer, não fomos nós que resolvemos, porque a palavra de Deus diz que não fomos nós que fomos a Deus, mas foi Ele que veio a nós. Foi Ele que nos encontrou. Não fomos nós que encontramos a Deus, mas foi Ele que nos encontrou pela sua misericórdia. Muitas vezes nós falamos, vamos pegar na mão de Deus. Quem somos nós para pegar na mão de Deus? Ele pega em nossas mãos. É Ele que nos leva. É Ele que um dia usou a vida de um amado nosso para que nos levasse até um local como esse para ouvir a sua palavra. Para ouvir a palavra de Deus. Deus, Ele usa a mim e a você para que levemos pessoas que Ele deseja que seja salva. Que seja salvo. Por isso, igreja, nós precisamos dar graças ao nosso Deus por tudo aquilo que Ele já tem feito em nossas vidas. Eu estava ouvindo hoje uma coisa e eu lembrei que quando nós iniciamos, ou o Senhor iniciou em nossas vidas, esse ministério. E um pastor estava falando que, ou seja, alguém estava falando de um pastor que ele foi consagrado e ele deram uma igreja para ele ministrar, para ele cuidar, e
A pessoa falava que o pastor se preparou tão bem. E quando começou o culto, que ele chegou na casa de portas abertas, ali tinha 3 meninos. E ele ficou muito triste por causa disso. E ele subiu no altar e se colocou diante do púlpito e começou a pregar, e chegou uma pessoa suja, com a corda na mão, e ele sentou. Depois chegou mais um casal, e esse casal sentou-se lá no fundo, e ele pregou ali conforme havia preparado, mas o testemunho dele fala que ele foi para casa muito triste. Foi muito triste e chegou a conversar com sua esposa com que aquele dia foi um dos piores dias da vida dele. Chegou o culto que eu e minha esposa estávamos sozinhos, e nós começávamos a louvar sozinhos. E aquele pastor, depois de algum tempo, ele congregando, uns 5, 6 anos, ele começou a falar nesse dia tão ruim que ele considerou ter na vida dele, nessa caminhada. E quando ele acabou de relatar tudo aquilo que havia ocorrido, o Senhor se levantou e falou: pastor, aquele homem todo sujo com a corda na mão que o senhor viu na igreja naquele dia era eu. Hoje eu sou empresário. Eu estava com uma corda porque eu iria me enforcar e vi essa igreja portas abertas, eu adentrei e hoje eu sou um dos investidores dessa cidade. Outro casal levantou: pastor, aquele casal que estava sentado lá no fundo da igreja éramos nós. Nós entramos no intuito de ouvir uma palavra pela última vez juntos, mas nós iremos nos separar. Hoje, pastor, por causa da sua palavra, naquele dia, toda a minha família está na igreja hoje. Muitas vezes nós subimos aqui nesse altar cheio de medo, cheio de ansiedade, olhar para a cara de vocês e buscar durante o dia algo que agrade ao coração daqueles que ali estiverem naquela noite. E muitas vezes nós saímos daqui frustrados porque achamos no nosso íntimo que não passamos aquilo que Deus pediu para que passasse. Assim como aquelas pessoas falaram para aquele pastor que aquele dia não foi uma noite frutífera, mas foi um dia cheio de graça, aonde eles puderam ouvir aquela palavra e sentir que houve uma restauração em suas vidas. Eu me alegro hoje, nós nos alegramos hoje, e eu creio que todos juntos nos alegramos por ver vocês aqui sentados e ouvindo algo da parte de Deus. Mas o que eu gostaria de falar para vocês nessa noite é que o nosso caráter, ele precisa ser mudado. O meu caráter, o caráter da igreja, ele precisa ser moldado, ele precisa ser transformado com semelhança ao caráter de Cristo, para que haja retribuição de tudo aquilo que nós fazemos, recebemos e conquistamos e pregamos e falamos para as pessoas. É necessário que haja essa mudança em nossas vidas de caráter, porque a única coisa, igreja,
A única coisa, igreja, em minha e em sua vida, que não vai, no dia que o Senhor nos recolher, vai ser o nosso caráter. Seja ele ajustado ou não ajustado, seja ele bom ou seja ele ruim. O nosso caráter, ele não fica enterrado, mas o nosso caráter é aquele que vai sustentar você depois de ter ido por aquilo que você fez, por aquilo que você semeou. Esse não fica enterrado, porque nós, igreja, as nossas conquistas terrenas, nós não levamos quando o Senhor nos recolhe. A mortalha, existe um provérbio espanhol que diz que a mortalha que é colocada sobre nós, no dia que nós morremos, ela não tem bolsos. Então nós não levamos nada quando nós somos recolhidos. Então é muito importante, muito interessante que nós passemos a focar de uma forma diferente dentro dessa nossa caminhada. Esse aperfeiçoamento, essa nossa busca, chama-se santificação. E se você não buscar essa santificação, você sempre vai ser um crente fraco, um crente frágil, um crente que não tem constância. Então não existe ajuste nosso diante de Deus. Hoje a internet ela é muito boa para que nós ali venhamos a fazer pesquisas, buscar algo imediato. Mas a internet não tem base para a tua santificação. Porque ela acaba se tornando como um livro que ali nós lemos, entendemos algumas coisas que ali estão escritas, mas não servem como base para a nossa santificação. A nossa santificação é busca, a nossa santificação é ajuste diante de Deus através do seu Santo Espírito, que é o nosso Consolador. E isso serve não para os dias de hoje, mas serve como base para o nosso amanhã, para a tua família, para aquilo que você um dia constituiu, juntamente com o teu esposo, juntamente com a tua esposa, diante de Deus, algo para que permanecesse e ali não viesse desfalecer, mas que houvesse prosseguimento daquilo que você iniciou diante de Deus. Porque a palavra de Deus diz, quando uniu o homem e a mulher: sede fértil e multiplicai-vos, enchei a terra e a dominai. Não é só encher a terra, não é só encher a igreja, mas é dominar sobre o quê? Sobre aquilo que vem te tirar da presença de Deus. E muitas vezes, igreja, eu quero que vocês prestem atenção naquilo que Deus quer falar conosco nessa noite. A nossa ansiedade, muitas vezes, uma ansiedade que podemos falar que essa ansiedade ela pode disparar gatilhos na tua vida de uma forma negativa e pecaminosa. Então nós precisamos ter controle sobre as nossas ansiedades, para que ela não venha destruir aquilo que o Senhor já iniciou em nossas vidas. Eu sei que nós buscamos diariamente, e o nosso aperfeiçoamento diante de Deus não vai ser de um dia para o outro, mas esse aperfeiçoamento diante de Deus, ele vai acontecer durante todo o tempo que você estiver aqui na terra. Ele há de aperfeiçoar a boa obra que Ele iniciou em sua vida. Aleluia. A boa obra que iniciou em nossas vidas. Por isso, igreja, juntamente com vocês, juntamente
juntamente com aqueles que estão e o que ainda há de vir, é que juntos nós vamos lutar para resolver em Cristo Jesus a missão que Ele nos deu. A igreja foi preparada, a igreja foi colocada aqui na terra como guerreiro de Deus. E esse guerreiro de Deus, eu e você fazemos parte disso. Então não vai ser ansiedades ou coisa parecida que vai nos tirar dessa presença maravilhosa do nosso Deus. Às vezes é necessário mais tempo, porque muitas vezes na igreja nós temos maus hábitos. E para que nós vençamos esses maus hábitos, precisa de tempo em nossas vidas, precisa de busca em nossas vidas. Nós precisamos entender que eu, pelo menos, e a maioria de vocês que aqui estão, vieram de um mundo totalmente contaminado. E esses maus hábitos em nossas vidas, eles não são tirados de nós de um dia para o outro. Mas é com muita busca, muita perseverança, que nós, ali em Cristo Jesus, recebemos essa misericórdia, para que nós não venhamos desistir da boa obra que Ele começou na minha vida e na vida de vocês. Por isso eu me alegro nessa noite estar aqui juntos, porque não só eu que estou buscando, mas vocês também estão buscando. Vocês também estão querendo mudança na vida de vocês. E juntos nós iremos vencer. Porque o Espírito Santo se alegra e passeia no meio da igreja quando há harmonia no meio dos irmãos. Quando existe harmonia no meio dos irmãos. E eu quero trazer para vocês algumas sugestões espirituais, aonde vem permear o nosso dia a dia, aonde vem rechear o nosso dia a dia, confrontado com aquilo que o Senhor já preparou para nós. A primeira coisa, igreja, que nós precisamos é reconhecer que nós precisamos da ajuda de Deus. É a ajuda de Deus que nós precisamos. Lógico que um irmão, um amigo, um pai, é aquelas pessoas que fazem parte do nosso dia a dia, e ali nós compartilhamos muitas vitórias e algumas que não foram. Por isso a palavra de Deus lá no Salmo, igreja 121, versículo 1 e 2, diz assim: de onde elevam os meus olhos para o céu, de onde virá o meu socorro? Esse é um dos passos que eu e você precisamos reconhecer naqueles momentos difíceis das nossas vidas, como muitas vezes nós caímos, mas isso não quer dizer que você vai continuar prostrado ou caído, mas nós entendemos que nós caímos, mas nós vamos nos levantar pelo poder da palavra de Deus liberada sobre as nossas vidas. Então a palavra de Deus diz: de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem Criador dos céus e da terra. Jesus, ele diz lá em João 15, versículo 5: sem mim nada podeis fazer. Então a nossa busca é no Senhor. A nossa busca vem do Senhor. A nossa busca vem do alto. Porque sem Ele nada nós podemos fazer. Outra coisa que nós precisamos também querer mudar, igreja. Desejo de querer mudar. Reconhecer que nós precisamos de mudanças. Nós precisamos de conversão diária.
51:10 diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Um espírito que não vai se abalar com situações nenhuma, mas é aquele que vai te sustentar para que você possa prosseguir e ver a vitória que o Senhor já preparou para nós lá na frente. São essas coisas que o Filho de Deus precisa tentar, e para isso, nós precisamos de mudança de caráter, e para que nosso caráter seja mudado, nós precisamos de santificação. Buscar a santificação. Então nós precisamos querer mudar. Outra coisa, igreja, outra coisa que nós precisamos desejar muito a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Muito, não é pouco, muito a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Davi, lá no versículo 11 do Salmo 151, ele diz assim: não me repulses, ou não afaste de mim tua presença, nem retire o teu Santo Espírito. Ele entendia que todo o êxito na vida dele, tudo que havia acontecido, todas as lutas, todas as guerras que ele venceu, o Espírito Santo estava atuando na vida dele. Por isso, igreja, dentro daquilo que nós fazemos, dentro das nossas guerras diárias, dentro das nossas guerras espirituais, guerras sentimentais e guerras profissionais, nós precisamos pedir ao Espírito Santo para que atue em nossas vidas, ajuste o nosso caráter. Ele reconhecia tudo isso. Olha, não afasta de mim, Senhor. Olha, não repulse de mim. Olha, a tua presença, retire de mim o teu Santo Espírito. Porque ele sabia que a partir do momento que o Santo Espírito não estivesse atuando mais na vida dele, ele não era mais ninguém. Davi foi uma pessoa, um homem que, segundo as Escrituras, era segundo o coração de Deus. Mas pastor, ele pecou, ele errou tanto. Igreja, é passivo. O importante de tudo isso é você reconhecer, e na presença de Deus, reconhecer aquilo que está errado dentro de você, e falar com o Senhor: eu pequei contra ti, somente contra ti, Senhor, mas eu quero nesta noite, em nome de Jesus Cristo, Senhor, sobre os corações que estão aqui nessa noite, o Senhor não retire o seu Santo Espírito das vidas que aqui estão. Amém. Mas que o Senhor dê vitória a cada dia, que o Senhor venha moldar a cada dia, que o Senhor venha constituir uma nova história, Senhor, em nossas vidas, Senhor, para que haja a tua palavra sempre presente nos nossos lábios. É o que eu te peço nessa noite sobre a tua casa, é a tua igreja nesse local, em nome de Jesus Cristo. Amém, igreja? A presença do Espírito Santo, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo é um consolador, juntamente com Jesus, em nossas vidas. Então nós precisamos desejar isso para a nossa casa, e não só para hoje. Muitas vezes nós só pedimos para hoje. Deus, Ele não está preocupado com o teu hoje. Deus, Ele não está preocupado com o que você é hoje. Deus, Ele conhece o teu amanhã. Por isso, fortalece-te na palavra do Senhor, porque Ele já sabe o teu amanhã. Ele não está olhando para tudo que você foi ontem, porque você está sendo hoje. Ele já sabe o que você será amanhã. Receba essa vitória do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Outra coisa, perseverar em oração. Igreja, a igreja que não ora não tem presença de Deus. A igreja que não ora não alcança
alcança as promessas de Deus. Igreja, nós precisamos orar, buscar em oração. A palavra de Deus em Romanos 12, versículo 12, diz assim: regozijai-vos na esperança, sede paciente nas tribulações, na oração perseverante, em nome de Jesus. Então vamos perseverar naquilo que o Senhor já deixou para nós, em nome de Jesus. Outra coisa, igreja, outra coisa, não desista de ser cristão. Com tudo que aconteceu nesses dias, eu não quero falar mal de ninguém, mas com tudo que aconteceu esses dias, dá nojo. Dá nojo. O que a igreja cristã professou nesses dias. Profetas, quantos profetas, quantas profetisas falaram algo que não era de Deus, e essas coisas não vieram a acontecer porque não era a vontade de Deus, não era aquilo que Deus estava falando, mas as pessoas se utilizam de uma profecia para falar que é Deus que está falando, e na verdade é a sua pura vontade, é o seu puro desejo. Igreja, então nós precisamos nos afastar disso. Então nós não podemos desistir de ser cristão. A palavra de Deus lá em Hebreus 10, 35 a 39 diz assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos os que retrocedemos para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma, em nome de Jesus Cristo, igreja. Receba isso da parte de Deus. Nós não somos, embora as situações muitas vezes aparenta ser contrária, mas a palavra de Deus nos garante que nós não somos daqueles que retrocedemos, mas nós somos daqueles que avançamos, mesmo diante de situações contrárias. Em nome de Jesus. Flávia, boa noite. Sua filha? Nossa, que emociona, né? Oh Deus, abençoa essa casa, Senhor, em nome de Jesus. Outra coisa, igreja, não se coloque no terreno do diabo. Não nos coloquemos no terreno de Satanás. Ou seja, não venhamos a conviver com aqueles que não servem a Deus nesses terrenos contaminados. Isso que a palavra de Deus está falando para nós. Não se coloque em terreno de Satanás. A palavra de Deus diz que nós precisamos ser sóbrios e vigilantes. Porque o diabo, o nosso inimigo, anda ao nosso derredor, está lá em 1 Pedro 5, 8, versículo 9. O diabo, nosso inimigo, anda ao nosso derredor, buscando uma ocasião para tragar aquilo que você está levando. Você está levando para onde? O que você está levando? Quais são os seus talentos? E você está indo para onde, igreja? É para a eternidade, alinhamento com Deus. É isso que você está levando. São talentos que o Senhor te deu.
para que você caminhe altaneiramente. No versículo 9, quem está com a Bíblia aberta aí? Não, o diabo, vosso adversário, anda no nosso redor como um leão procurando uma ocasião para te tragar. Resistir-lhe firmes na fé, certo de que sofrimento igual aos nossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Não é só você, não somos só nós, não é só na sua casa. O que Deus pede, essa sugestão de hoje, igreja, é para que você não adentre ou você não ande em terrenos que é do diabo, em terrenos que é escarnecedor, em locais aonde predomina o vício, em locais aonde predomina a maldição, os lugares aonde abominam a Deus. E muitas vezes nós compartilhamos e vivemos nesse lugar como se nada estivesse acontecendo, e até quando pergunta se nós somos crentes, nós negamos ou ficamos calados. Igreja, que é a mesma coisa, a mesma resposta quando nós nos calamos. Ô Jesus, ô Deus, abençoa a nossa casa, abençoa nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz, igreja, que nós precisamos cultivar boas atitudes e bons pensamentos. O Filho de Deus não maquina, não trama contra os outros. O Filho de Deus não compartilha tramas que nós entendemos que não agrada a Deus. O Filho de Deus é lúcido, porque o Espírito Santo é que dirige a sua vida e dá direção para as coisas que nós precisamos fazer e agir. Mas lá em Filipenses 4:8 diz assim a esse respeito: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, o que é verdadeiro? Não é falso. Tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupa o vosso pensamento. Vocês entendem isso? Amém. Somos, porque nós acabamos sendo aquilo que nós pensamos. Nós acabamos dando vazão àquilo que é colocado muitas vezes em nossas mentes, mas se o nosso coração e a nossa mente está ocupada com essas coisas, não há como você temer. Ô Jesus, tenha misericórdia de nós nessa noite, meu Deus. Outra coisa, igreja, fale com um conselheiro espiritual. Fale com uma pessoa de confiança. Se você tem problema, fale com uma pessoa de confiança. Uma pessoa íntegra. Uma pessoa respeitável. Aqui na igreja tem pessoas íntegras. Aqui na igreja tem pessoas respeitáveis. Ajuda uma pessoa íntegra, respeitável. Eu não quero dizer que todos nós aqui precisamos dessas coisas. Se eu for contar pessoas aqui, nós estamos fazendo separações.
Mas nós precisamos entender que nós precisamos começar esse respeito. Se nós estamos passando por algumas situações, é buscar dentro da igreja aquilo que Deus preparou para você, aquilo que Deus preparou para nós. Igreja, hoje, eu não ia pregar sobre essa palavra, mas eu ia pregar sobre uma outra palavra. Eu ia falar sobre o rei Uzias. Eu só vou dar uma passada aqui só para vocês entenderem. Rei Uzias, filho de pai cristão, filho de homem que fez a vontade de Deus. O rei Uzias também fez a vontade de Deus, até enquanto vivia o profeta da época, que ali conversava, ali era orientado. Mas depois que esse homem morreu, está lá em 2 Reis, 2 Crônica, capítulo 26. Depois, se vocês quiserem ler, podem ler. Mas depois que esse homem morreu, Zacarias morreu, Uzias conquistou muitas terras, muitas lutas ele venceu, e ele acabou entendendo que não precisava mais de Deus. Acabou entendendo que ele mesmo podia fazer as leis dele. Muitas vezes nós, como homens, chegamos a pensar dessa maneira e chegamos a fazer dessa forma. E diz que esse rei, ele foi ao templo e ali começou a queimar incensos, fazer sacrifício, sendo que era só a família sacerdotal que poderia fazer. E ele foi repreendido ali pelo sacerdote. Igreja. E no mesmo instante que houve a repreensão dele pelo sacerdote sobre ele, diz que ele ficou leproso. A lepra aconteceu na testa dele para que todos vissem. Esse homem, ele foi afastado do templo, da casa do Senhor, foi afastado do seu reinado, foi separado como leproso. É isso que acontece quando nós nos afastamos da presença de Deus. Talvez essa marca da lepra da época não aconteça em nossas vidas, mas existe a lepra espiritual, que pode se achegar até nós e pode nos atingir profundamente. E a palavra de Deus diz que quando esse homem morreu, igreja, ele foi enterrado com seus pais, e sobre aquela tábua, aquela pedra que colocaram, igreja, não estava escrito aquele homem que havia vencido muitas lutas, aquele homem que havia feito em certa época a vontade de Deus, mas estava escrito lá, era leproso. Nem o nome colocaram na tumba daquele homem, ele era leproso. Agora eu pergunto para a igreja, já diante disso que está sendo falado, igreja, diante de um caráter que precisa ser moldado, até ontem ou até hoje, antes de você entrar nessa casa, por tudo aquilo que eu e você fazemos, cometemos, atitudes que muitos não sabem, mas Deus sabe que Ele sonda corações. O que seria escrito na nossa lápide? Isso é caso a se pensar, isso é refletir naquilo que Deus já nos constituiu. Mas eu creio em nome de Jesus Cristo que tudo que for de boa fama, que tudo que for puro, que tudo que for alegre, que tudo que for honesto, esteja sobre essa casa,
esteja sobre a vida daqueles que ainda virão, aqueles que não entenderam ainda, mas que eu e você, pais e mães, viemos a ensinar aqueles que estão vindo, para que a presença de Deus ela seja uma constância na nossa casa, na nossa família, e que cada casal que Deus constituiu, que Deus levantou e que Deus ordenou, seja todos eles abençoados para a honra e glória do Senhor. Que você não pare no meio do caminho, mas você seja um agente de Deus nessa terra, um agente do Senhor a proclamar as boas novas, a ensinar aquilo que Deus já permitiu que fosse gravado no seu coração, fosse gravado no âmago, porque a palavra nos garante que a palavra do Senhor ela nunca vai voltar vazia. E aquilo que você recebe nessa noite, aquilo que você tem recebido nesses dias, não vai voltar vazia, mas vai trazer consigo vitórias, vai trazer consigo filhos abençoados, vai trazer consigo homens e mulheres abençoadores, para que o Senhor possa de fato restaurar essa terra que é o nosso coração. Por isso, igreja, no dia de hoje, não retroceda, não se abale, não deixe ansiedades ser gatilho para um ato pecaminoso em sua vida, mas seja toda a palavra de Deus constituída para que a vitória não seja só hoje, mas que essa vitória e frutos permaneça no meio da igreja, no meio da família, e que você possa voltar mais vezes e saber que há um Deus que cuida da sua família, cuida da sua casa, cuida da sua saúde. Por isso, esse caráter do homem e mulher de Deus já começou a ser gerado dentro de nós, e que haja frutificação através dessa geração, em nome de Jesus. Vale sempre a pena, igreja, vai valer sempre a pena nós estarmos na casa do Senhor juntamente com nossos irmãos, porque a sua palavra diz que é nessa comunhão que Ele ordena as suas bênçãos para sempre, em nome de Jesus Cristo. Sinta-se abençoado em nome de Jesus Cristo. Sinta-se abençoado em nome de Jesus Cristo. Sinta-se abençoadas em nome de Jesus Cristo. Não só você, mas todo aquele que será gerado do teu ventre, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Pega essa mesa. Eu vou pegar essa mais velho. Boa noite. A paz do Senhor a todos. Eu gostaria que todos se levantassem, quem puder. Tem gente com criança no colo, fique em paz. Amém? Eu gostaria de chamar. Amado, eu chamei alguém. Tudo bem? Tudo bem? Pode vir, Ju. Pode vir, Ana. Desculpa, Tati, eu não sabia. Ah, tá. Eu fiquei. Amém? Pode vir, Fernanda. Amém? Antes da gente
começar a ministrar a ceia, eu gostaria que todos, nós vamos erguendo um clamor pela saúde das pessoas da igreja. Né? Tem muitas pessoas enfermas, às vezes enfermas de enfermidade, às vezes enfermas que não sabem nem quem é o que é. Num dia está de um jeito, no outro dia a Maria está com Covid, né? E nós sabemos que Deus tem operado milagres no meio do seu povo. Existe uma palavra para esses dias, para esses tempos, que as coisas estão acontecendo, como o pastor disse, né? O mais triste é, muitas vezes a gente vê o próprio Filho de Deus, o cristão, exercitando o ódio. Isso é uma seta de Satanás, para que as pessoas olhem para aqueles que deveriam estar amando e dando amor com discursos tristes de ódio, ou então ficando odiando o outro porque falou: amados, para. Deus está no controle absoluto de todas as coisas, absoluto. Jesus, quando falaram para ele que Lázaro estava morto, que ia morrer, ou que se ele não fosse logo ele ia morrer, ele esperou ainda 3 dias, não foi? Para chegar até lá. Porque era necessário que se reconhecesse que aquilo que aconteceu era a obra do Pai, para que o nome de Deus fosse glorificado. As pessoas são muito tendenciosas a criar ídolos instantâneos e a adorar. Mas o Deus, Ele quer, é para Ele toda a honra e toda a glória. Mas eu gostaria que você colocasse a mão no teu coração. É lógico, pedir pela tua saúde, pela tua família e por todos dessa casa, pela vida da Maria, que está com Covid, a Ju, que ficou de cama essa semana, a Mônica, que está com gripe e resfriado muito ruim. Eu também, que não estou bem, não estava, agora eu já estou. Porque o inimigo ele quer deixar a gente mal até ir para a igreja. Você fala assim: não vou, não estou legal. Mas aí você levanta e fala: eu vou, porque é a palavra de Deus que vai me sustentar, ela que vai me curar. Então, Senhor, eu te peço, Pai, e já te agradeço, Pai, em nome do teu Filho Jesus, porque nós sabemos, Senhor, que o teu sangue tem sido derramado, Senhor, já foi derramado pela vida de cada um de nós, Pai amado, e que o teu Espírito Santo, Senhor, ele está sendo derramado sobre toda a carne desta terra, Pai. Sobre esse lugar, sobre cada pessoa que está aqui, sobre cada família que está aqui representada, sendo representada, Senhor, pela visita, Pai. Enfim, por todos aqueles, Pai, que tem o seu coração voltado para Ti, que venha a cura, Senhor, que venha a libertação de maus pensamentos, como o pastor disse, que aquilo que for bom, que venha ocupar os nossos pensamentos, Pai, e nós Te agradecemos por essa nuvem de tantas curas e prodígios que o Senhor tem feito no nosso meio, Pai, a começar por mim, a começar por cada um de nós. Glórias a Ti, Senhor. Obrigado por essa palavra. Obrigado por esse lugar, Senhor. E obrigado, Pai, pela ceia, Senhor, que hoje nós recebemos, Pai, para exaltar a Sua ressurreição, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode sentar. Eu gostaria que o louvor subisse. A palavra da ceia é só um versículo que eu vou estar lendo. Alguém já se perguntou nesses dias? Pode pegar o suco, pode pegar o pônas. Alguém já se perguntou nesses dias: Jesus, se o Senhor estivesse no meu lugar, o que o Senhor faria? Alguém já se perguntou? Põe isso na tua geladeira, sabe? Quando você vê uma mensagem, quando você vê o comentário de alguém, quando você fala: agora eu vou me indignar. Você sabe que indignação é pecado? Indignação é pecado, porque quando nós nos indignamos, nós queremos dizer que Deus não está fazendo certo, e Deus faz tudo certo.
palavra para essa ceia é João 15, não precisa abrir, já foi dito aqui hoje várias vezes. João 15, no versículo 7. Olha, a cada um que está aqui, a cada criança, a cada jovem, mãe, a cada pai, a cada representante da sua família, o Senhor está falando assim, ó, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserem e vos será feito. Amém. Igreja Apostólica Árabe, se Cristo permanecer no nosso coração e nós permanecermos nele, tudo que nós pedimos, ele fará. Amém. Fábio, por favor, chama o Edgar lá no banheiro, Fábio. Amém. Jesus morreu para que o sangue dele fosse glorificado, que o sangue dele fosse derramado sobre todos nós, sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, sobre as mentes das pessoas. Jesus disse que era para nós termos um pensamento que guardasse coisas boas. E às vezes isso é quase impossível no nosso dia a dia. Mas é o Espírito dele que nos dá essa sabedoria e essa oportunidade de guardarmos em nós somente aquilo que é bom, que é perfeito e que é agradável. Meu Deus, nesse momento, Senhor, eu consagro a Ti, Pai, em primeiro lugar, o coração de cada pessoa que está aqui nessa noite, cansada, Senhor, triste, Senhor, abatida, achando que, meu Deus, eu não vou conseguir. Que essa pessoa seja revestida, Senhor, da Tua armadura, Senhor, da Tua alegria, Pai. As pessoas que se sentirem abatidas, Pai, mentalmente confusas, Pai, entristecidas, decepcionadas, porque o Senhor morreu para que houvesse vida e vida em abundância no nosso meio. Não importa o que está ao nosso redor, ao nosso derredor, porque ao nosso redor estão os anjos do Senhor. Levanta a tua mão e diz assim: eu creio que ao meu redor estão os anjos do Senhor, porque a tua palavra, Senhor, me garante que o teu anjo se acampa ao lado daqueles que te temem, e o Senhor os livra. Com essa promessa, Senhor Jesus, que nós consagramos nessa noite, Pai. Ah, Pai, esse pão transformado em corpo, o teu corpo, Pai, que foi machucado, que foi ferido, Senhor, para que através dele, Senhor, oh Pai, nós tivéssemos a promessa da salvação e da ressurreição em Ti. E da mesma forma, Pai, o sangue que nos dá a vida, a alegria, Pai. Oh Pai, coloca, Pai, sorrisos no nosso rosto, Pai. O sangue, Pai, que transforma o vinho, que transformado em sangue, nos traz alegria, Pai, de sabermos que se hoje sofremos contigo, Pai, oh Pai, num breve futuro nos alegraremos em Ti, Pai. Obrigado, Pai, por essa ceia. Obrigado pela ressurreição de Jesus no nosso meio. Amém. Pode servir a ceia. Você que receber, por favor, vai ficando de pé.
não consigo entender o que eu fiz pra merecer o rei que homem se for. Os meus pecados suportou. Seu nome é Emmanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. Um gesto simples de amor, um jumentinho ressuscitou. Seu nome é Emmanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. Um gesto simples de amor, um jumentinho que eu fui.
Amém. Amém. Fala assim, o Yeshua. Não é bom? Não é bom falar essa palavra? O Yeshua. É muito bom, é bom. Sabe, gente, tem tanta gente tentando suicídio. Tem pessoas que, na verdade, não querem morrer, mas querem dormir. E aí, quando acorda, toma remédio para dormir de novo. E daí acorda e toma remédio para dormir de novo. E aí acorda e toma de novo para dormir de novo. Amados, faltou pão, mas tem mais pão. Eu estou falando isso, amados, porque isso tem acontecido. De pessoas acabarem ficando num estado que precisa ir para o hospital. E a pessoa fala, mas eu não queria morrer, eu só não queria acordar. Eu não queria acordar, eu não consigo mais enfrentar o dia a dia, eu não consigo mais enfrentar. E nós precisamos declarar e declarar e declarar o nome de Jesus. O nome de Jesus. Jesus. Jesus, você lembra do louvor que falava que esse nome era doce, que esse nome era bom, que esse nome era agradável. E assim, amados, esse nome tem poder, esse nome traz cura, o nome de Jesus. E nós precisamos desesperadamente desejar o Espírito Santo e o poder de Jesus nas nossas vidas. A gente esquece que nós temos todas as possibilidades na nossa vida. Nesses dias, como a Dani disse aqui hoje, é um tempo maravilhoso. É um tempo onde o Espírito Santo nos deseja. E quanto mais nós o desejarmos, mais Ele nos deseja. Mas haverá um momento em que nós podemos ser separados de estar nesse lugar. Haverá um momento em que nós podemos estar proibidos de ler a Bíblia. Isso tudo pode acontecer. A gente já ouve comentários aí, pessoas querendo, porque a Bíblia, ela não preserva o amor ao próximo. A Bíblia, como ela mesmo diz, fala que Jesus não veio trazer paz, Ele veio trazer guerra. Como que esse livro pode nortear as vidas se todos querem ser melhores de hoje em diante? E a gente sabe que isso tudo é um grande engano. Que o Senhor nos guarde dessas coisas. E que cada um de nós sinta sede realmente por aquilo que nós estamos tendo. Nós estamos do lado da fonte. E muitas vezes a gente não está querendo beber. Mas nessa noite, Senhor, oh Pai, assim, Pai, desejando, Pai, da Tua carne e do Teu sangue nas nossas vidas, Pai, para nos purificar de todo o pecado, para derramar sobre nós o Teu Espírito Santo e nos levar ao desejo da santidade, Senhor. Que nós possamos ter comunhão mais uma vez contigo, Senhor Jesus, assim como o Senhor ordenou. Amém? Vamos tomar a ceia.
algo que faz muito tempo que a gente não faz. Dá a mão pro teu irmão. Pode ir, Jô. Dá a mão para a pessoa que está do teu lado. Pega na mão dela. Pega na mão dela. A igreja antes era chamada igreja congregacional, onde os louvores eram para que todos cantassem, se decoravam os coros, onde as pessoas se davam mão uma para a outra, oravam uma pela outra, profetizavam uma na vida da outra. E tem um louvor não é uma música antiga, nem é evangélica, é da igreja carismática, que falava assim, gente, por favor, minha voz, vocês não ouvem, só a letra, tá? Então por que nos separamos, se unidos somos um povo forte, o mal já não existirá. E somos mais que vencedores em Jesus que nos amou, e um dia estaremos no mesmo lar. É isso, amados. É isso, amados. Olha para o irmão. Então, por que a gente vai se separar? Olha para nós somos pouquíssimos, mas nós somos um povo forte. Se nós estivermos juntos, fortalecidos, o mal, amados, o mal, aquele que levou Jesus lá para a cruz, ele não pode nos atingir, porque o sangue dessa cruz está sobre nós. Então, queridos, voltar ao primeiro amor é a gente manter de pé, acesa, a chama do Espírito Santo de Deus. Seja com violão, seja cantando sem instrumento. Glória a Deus que tem instrumento, mas não são diversas esse instrumento. Sabe, é com igreja bonita, é com igreja com ar-condicionado, é com igreja também de madeira, de terra. Porque é o Espírito Santo que nos une. Amém? Amém. Senhor, sobre esse povo, sobre essa igreja, sobre cada um, sobre cada criança, sobre